Esse espírito do anticristo se manifesta através de pregadores, através de pastores, através de teólogos, escritores, influencers, blogueiros que vão dizer para você que Jesus Cristo não era verdadeiro homem e que, portanto, ele também não era aquilo que a Bíblia diz que ele é, o Filho de Deus, aquele que veio para ser o nosso Salvador. O verdadeiro crente, ele rejeita isso e ele afirma a encarnação de Jesus. Jesus nasceu da Virgem Maria, foi gerado pelo Espírito Santo da Virgem Maria e ele tem uma natureza humana igual à minha. Ele é uma pessoa de carne e osso como você e como eu. Nós vamos ver porque é que isso é importante daqui a pouco. E quem professa isso, de fato, é filho de Deus. Quem nega isso é o anticristo. Ele está possuído ou guiado pelo espírito do anticristo. E esse é o teste que João coloca aqui. Já ele está se manifestando no nosso meio. Segunda marca do verdadeiro cristão, na lista, no texto que nós estamos lendo, é que ele ouve e segue o ensino dos apóstolos. Ele ouve e segue o ensino dos apóstolos. Jesus escolheu 12, Judas substituído por Matias, chamou Paulo em seguida, para através deles revelar a verdade a respeito do seu Filho Jesus Cristo. Esses apóstolos foram testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus. E eles nos deram esse testemunho por escrito. O Novo Testamento é o legado dos apóstolos, é o testemunho deles por escrito. Quem é de Deus, ele vai ouvir esse testemunho e ele vai receber a palavra dos apóstolos. Veja bem, você não viu Jesus. Como é que você sabe a respeito de Jesus? Você sabe a respeito de Jesus com base no testemunho dos 12 e de Paulo, que escreveram o Novo Testamento e falaram tudo aquilo que a gente pode saber a respeito de Jesus. Quem é de Deus vai ouvir a palavra dos apóstolos, como está aqui no Novo Testamento, e vai seguir. E nós já vimos aqui, não é, que os falsos mestres, eles ensinavam que Jesus não era feito de carne, que uma vida em pecado não faz diferença e que necessidades físicas das pessoas também são irrelevantes, e eles até reivindicavam ter um conhecimento secreto que somente eles tinham e que podia salvar. Esse tipo de apelo e mensagem estava se tornando muito popular no mundo da época e estava encontrando abrigo, inclusive, nas igrejas, para quem João está escrevendo. Como é que poderia explicar isso, não é? Como é que João poderia explicar isso aos leitores e evitar que eles caíssem nesse erro? O ponto que João introduz aqui é o seguinte: primeiro, seus leitores eram de Deus. São alguns pontos, veja só, a partir do verso 4. Filhinhos, vocês são de Deus. Que segurança, não é? A gente ouvir isso do apóstolo João, vocês são de Deus, vocês não são do inimigo das nossas almas, mas vocês pertencem a Deus. Segunda coisa que ele diz: vocês já venceram os falsos profetas. Em que sentido já venceram o falso profeta? Porque não estavam seguindo o que os falsos profetas estavam dizendo. Então, já tinham vencido os falsos profetas. Terceira coisa, a razão pela qual eles tinham vencido os falsos profetas é porque maior é aquele que estava neles do que aquele que estava no mundo. Verso 4. João se refere ao Espírito Santo. Nós, quem é de Deus, tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é mais forte do que o espírito do anticristo que já está presente nesse mundo. Se você é de Deus, o Espírito Santo habita em você, e pelo poder do Espírito Santo você vai discernir a verdade e o erro, e você não vai seguir o falso ensino. Às vezes um crente verdadeiro ele pode estar equivocado sobre pontos secundários de doutrina, tipo estrutura da igreja, dons espirituais, papel da mulher na igreja, a relação da igreja e do Estado. Às vezes um crente verdadeiro ele pode estar equivocado nessas questões, mas ele nunca vai estar equivocado com relação a essa verdade central a respeito de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus que se tornou carne, que ele morreu na cruz, morreu de verdade, ressuscitou com um corpo humano glorificado e vive assim até o dia de hoje. Então, todo crente verdadeiro vai confessar isso,
porque é obra do Espírito Santo em seu coração. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo, que é o anticristo. A quarta coisa que João diz aqui é que o sucesso dos falsos profetas, que tinham muitos seguidores já no primeiro século, é porque eles não eram de Deus e falavam do mundo, falavam da linguagem do mundo. Por isso o mundo o ouvia e o mundo seguia. A palavra mundo aqui significa não as coisas criadas, mas significa a humanidade perdida sem Deus. Por que é que esses falsos profetas tinham tantos seguidores? Você nunca se pergunta isso? Meu Deus, por que é que as igrejas que pregam a Bíblia às vezes são tão pequenas? E aí você tem falsos profetas, gente que é mercenária, que ensina doutrina errada, a igreja lotada, gente que saindo pelo ladrão, como a gente costuma dizer, não é? Como explicar isso aí? João explica aqui no verso 5. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Eles têm um discurso que as pessoas gostam de ouvir. Eles falam aquilo que vai consolar pecadores a continuarem no seu caminho de pecado. Eles não falam de arrependimento, mudança de vida, juízo de Deus, céu, inferno, a necessidade de arrependimento fica faltando nesses pregadores. O que eles pregam é prosperidade, bênçãos materiais, saúde, vitória e tudo aquilo que você precisa aqui nesse mundo. Sobre a pessoa de Cristo, o que ele fez na cruz, quase nada. Uma vez eu estava escutando, faz muito tempo eu estava escutando um desses obreiros, um desses missionários aí que abriu, tinha uma grande igreja neopentecostal, eu estava escutando o sermão dele e de repente ele começou a falar sobre pecado. Né? Aquela passagem de Josué, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. E aí ele começou a falar da necessidade de santificação, arrependimento, mudança de vida, abandono do pecado. Ele disse, meu Pai do céu, talvez eu estava enganado a respeito dessas pessoas, elas estão pregando de fato arrependimento e santificação. E ele continuou falando, pregando, aí veio. Por isso, amanhã, aqui na igreja, noite do milagre. Venha para ser abençoado, Deus vai derramar milagres e bênçãos sobre você e tal, né? Aí, quando você coloca essas duas coisas juntas, adivinha qual que sai perdendo? Verdade bíblica. O que sai ganhando é aquilo que agrada, é aquilo que as pessoas desejam, a razão pela qual elas lotam essas igrejas, porque os falsos profetas são do mundo, falam das coisas que agradam o mundo, por isso o mundo ouve. Mas já o cristão, e essa é a marca dele que nós estamos vendo aqui, a segunda marca, verso 6. Ele ouve os apóstolos, olha o que é que João diz aqui. Nós somos de Deus. Quem é esse nós? É João e os demais apóstolos de Cristo. Aquele que conhece a Deus nos ouve. João diz, nós, os apóstolos, nós somos de Deus. Quem é de Deus vai ouvir o que nós estamos dizendo. Aquele que não é de Deus não vai nos escutar. E, consequentemente, não vai atrás de pregadores que ensinam a doutrina apostólica e muito menos se tornar membros de igrejas onde a verdade apostólica sobre Cristo é ensinada. Eles vão atrás de falsos profetas. Então, essa é a segunda marca do verdadeiro cristão. Ele ouve e ele segue a doutrina dos apóstolos. Onde está essa doutrina? Escritura Sagrada. Não está em nenhum outro lugar. Não está em revelação subjetiva, não está na personalidade carismática de alguns líderes, não está em novas revelações, sonhos e visões. Apóstolo bom é apóstolo morto, né? Aquele que já morreu e que deixou o seu legado por escrito, está aqui. Nós somos igreja apostólica, não somos? Por que nós somos uma igreja apostólica? Porque nossa doutrina se baseia no ensino dos apóstolos, que está aqui. Então, quem é de Deus vai ouvir e vai seguir. Quem não é de Deus vai seguir o falso profeta. Vai seguir o falso profeta, porque o falso profeta vai dizer tudo aquilo que ele quer ouvir, enquanto que numa igreja bíblica, você nem sempre vai ouvir o que você quer. Você vai ser confrontado pela palavra, você vai ser desafiado pela palavra e, consequentemente, você vai precisar tomar uma decisão diante do que você ouve. Esse era o outro shibolete, outro teste que João coloca aqui. O primeiro foi
que o crente verdadeiro confessa a encarnação, e o segundo que ele acabou de dizer é que o crente verdadeiro ouve e segue o ensino dos apóstolos. Agora vem um terceiro teste. O crente verdadeiro ama os seus irmãos. Está aí do verso 7 até o verso 12. Como nós já vimos, se você está seguindo a nossa série, você vai lembrar disso, eu vou recapitular por amor àqueles que estão nos visitando. Os falsos profetas que estavam entrando nas igrejas e que João combate aqui, eles desprezavam as necessidades materiais das pessoas devido ao dualismo com que eles interpretavam a realidade. O que é espírito é bom, mas o que é matéria é mal. Como o corpo é material, não interessa para mim. Deus não se preocupa com o corpo, portanto, Deus não se preocupa com as necessidades físicas e materiais. Eles achavam que o corpo era a prisão da alma e que você tinha que quebrar o corpo através de castigos, privações, para que a alma pudesse ser liberta e chegar até Deus. Esse era o ensino dos falsos mestres. João responde a isso com uma verdade simples, uma frasezinha de 3 letras, de 3 palavras: Deus é amor. Essa é a resposta que João dá a esse falso ensino. Deus é amor. E com base nessa declaração de que Deus é amor, João estabelece os seguintes pontos que eu quero que você preste atenção agora. Se Deus é amor, primeiro, nós devemos amar uns aos outros, porque todos nós dizemos que conhecemos a Deus e que seguimos a Deus. Está aí no verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros. Vamos amar uns aos outros. A razão é que o amor procede de Deus e, portanto, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você pode dizer, mas então os descrentes, pessoa que não conhece a Deus, ele não é incapaz de amar? Eles têm algum sentimento pelas outras pessoas, por conta da graça comum que Deus derrama sobre toda a humanidade. Mas o amor verdadeiro, ele parte de um coração que já foi alcançado pelo amor de Deus. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Se você tenta amar sem esse pressuposto, você não vai conseguir. O amor de muita gente é simplesmente um amor egoísta. É paixão, é encanto, é infatuação, mas não é um amor verdadeiro. O amor verdadeiro nasce de Deus, porque 3 palavrinhas, Deus é amor. Só pode haver amor verdadeiro se vier de Deus, tomando você, moldando você, e aí você pode amar, porque você é amado por Deus e ama a Deus. Então, se você tirar Deus da jogada, não há amor, mas somente egoísmo, paixão, desejo, infatuação e outras coisas que não permanecem nem têm sólido fundamento. Quem confessa, agora vem o outro ponto aqui, quem professa ser cristão, mas não ama seu irmão, não conhece a Deus, diz João aqui no verso 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se você conhece a Deus, você vai amar as pessoas. Se você se pega, eu digo isso com muita seriedade, eu queria que você examinasse mesmo. Se você se pega detestando uma pessoa, você não vai usar a palavra ódio porque é muito forte e você sabe que é errado, mas você é completamente indiferente para com aquela pessoa, você tem sentimentos negativos com relação àquela pessoa, examine-a e você não consegue perdoar aquela pessoa. A pessoa pode até ter feito coisas ruins contra você, mas você não consegue perdoar aquela pessoa ou fazer o bem se aquela pessoa tiver necessidade. Cheque o seu coração e o seu relacionamento com Deus, porque pode ser um indício de que você não sabe dizer chibolete, você só diz cibolete. Pode ser um indício de que você não é crente, você é apenas um religioso, porque quem ama a Deus, ama também o seu irmão, mesmo que seu irmão tenha feito alguma coisa errada contra você. Terceiro ponto aqui que eu queria que você percebesse, está nos versos de 9 a 10. O amor de Deus por nós se revela na vinda de Cristo ao mundo. Está tudo dito aqui, olha, no verso 9. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós,
ou por nós, em Deus haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. João primeiro disse, Deus é amor. O que é que isso significa, João? Como assim que Deus é amor? Aí João continua. Deus é amor porque ele tomou seu Filho unigênito, seu único filho, e enviou ao mundo para que pecadores como vocês e como eu pudéssemos ter a vida eterna. Então, amor é isso, renúncia, abrir mão por amor a outras pessoas, para o bem de outras pessoas. É desse tipo de amor que João está falando aqui e que se baseia no amor de Deus por nós, para que nós possamos viver por meio de Cristo. Isso é o verdadeiro amor. E aí João explica, no verso 10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, não pense assim, olha, tem gente que pensa assim, Deus me ama porque eu amo a Deus. Tem gente que pensa assim, não é? Geralmente é o pessoal que acha que no ser humano existe capacidade suficiente para amar, por si só. Geralmente são pessoas que não entendem a gravidade do pecado e da corrupção do nosso coração. Nós não temos como amar a Deus por nós mesmos. Nosso coração, por natureza, é inimigo de Deus. Nós não queremos Deus. Eu quero ser o dono da minha vida. Eu não quero seguir regras e normas que Deus determina. Eu não quero ser um moralista. Eu não quero ser religioso. Eu não quero nada disso. Eu quero mandar na minha vida, fazer o que eu gosto, desfrutar do jeito que eu quero a minha vida. Nosso coração é inimigo de Deus. Se você ama a Deus, foi porque Deus lhe amou primeiro.